Olá a todos, que a paz de Jesus nos envolva agora e sempre. Meu nome é Solange e eu sou voluntária do Centro Espírita João de Camargo. E hoje nós vamos refletir sobre um tema muito interessante: disciplinar o pensamento. Somos responsáveis por nossas criações mentais. A nossa reflexão está baseada no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo se chama Bem-aventurados os puros de coração. Nos itens de 5 a 7, que tratam de pecado por pensamento e adultério. Bom, esse trecho cita uma passagem do Evangelho de Mateus, do capítulo 5, versículos 27 e 28, em que Jesus diz: Ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. E o que será que Jesus quer nos mostrar com isso? Bom, para entendermos, é interessante nós refletirmos sobre o conceito de adultério. Quando pensamos em adultério, em geral, vem a ideia de traição conjugal. Mas esse conceito ele pode ser ampliado se nós pensarmos que quando nós ouvimos falar, por exemplo, que um posto de gasolina adulterou o combustível, ou que o leite, o azeite foram adulterados, o que isso significa? Que alguém agiu de má fé. No caso dos produtos, modificou algum componente para lucrar mais com isso, enganando assim o consumidor, por exemplo. Então, toda vez que nós agimos de má fé, tentamos ludibriar alguém, deturpamos uma realidade, mentimos, nós estamos então praticando o adultério. Mas o que isso tem a ver com o pensamento? Também é interessante nós pensarmos a respeito disso. O que é o pensamento? O pensamento é uma energia criadora, porque se a gente olhar ao nosso redor, tudo aquilo que foi criado pelo homem veio primeiro na forma de um pensamento, de uma ideia. Então nós podemos dizer que o pensamento é como uma semente que carrega em si o potencial de criação de alguma coisa, certo? Então, a partir do momento que nós pensamos, esse algo já existe na nossa mente, ele só não se manifestou. Porque para se manifestar existem outras variáveis aí que não só o pensamento, mas a nossa vontade, o nosso agir ou outras variáveis. Mas o Evangelho nos fala então que só de pensarmos já estamos adulterando. Isso indica o quê? Demonstra a nossa imperfeição, a imperfeição do nosso espírito. Lembrando que nós estamos aqui encarnados não à toa, mas para quê? Para evoluirmos em espírito através das experiências que a vida na Terra nos oferece. Aprendermos a combater os nossos defeitos e a cultivar virtudes que a gente ainda não tem. E isso nós vamos fazendo aos poucos. Então, se somos imperfeitos, todos nós ainda temos alguns pensamentos que não são bons. Nós não temos só bons pensamentos. Às vezes a gente pensa coisas que não são legais. As outras pessoas não veem o que a gente pensa. Nós não sabemos exatamente o que se passa na cabeça do outro. Mas Deus sabe tudo o que se passa. É aquela história, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita, saiba. Então quer dizer que Deus fica vigiando as folhas das árvores, os nossos pensamentos? Não, porque a lei divina ela é tão perfeita que ela permeia tudo no universo. É a questão da ação e da reação. Todo movimento gera alguma outra reação. Isso é natural. Então, Deus não vai nos castigar por um mau pensamento. Somos nós mesmos que vamos construindo o nosso caminho a partir das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, tudo aquilo que nós semeamos, se a gente semear sementes de laranja, nós vamos colher laranjas e não diferente disso. E quando nós pensamos, o nosso pensamento é energia, então ele não fica só dentro da nossa cabeça, ele se expande
Por isso, às vezes, até a gente vai em algum lugar e fala, nossa, que energia pesada tem aquele lugar. E isso vem de onde? Muito provavelmente dos pensamentos das pessoas que ali vivem ou das pessoas que passam por esse local. A gente vive como se estivesse mergulhado num oceano de energias, que são os nossos pensamentos, entre as outras energias que nos circundam também. Mas nada fica sem resposta, né? Toda ação tem, mais cedo ou mais tarde, tem uma reação. Por exemplo, quando nós pensamos o mal e nos comprazemos nesse pensamento, e a gente só não pratica o mal pela falta de oportunidade, então o Evangelho nos diz que nesse caso nós somos tão responsáveis por isso como se nós tivéssemos praticado esse mau pensamento. Já quando nós temos um mau pensamento e nos esforçamos por repelir, por combater, por melhorar em nós aquilo que está gerando esse pensamento negativo, ele também nos fala que isso é um indício de progresso, de evolução do nosso espírito. Então, a justiça divina ela é tão maravilhosa que ela considera tudo, as atenuantes das nossas boas intenções e também aquilo que agrava quando a gente se compraz no mal. Nós podemos pensar, puxa, a gente quer tanto pensar no bem, mas parece que sempre acontece alguma coisa que nos impede, né? E lá vem o mau pensamento. Por que isso acontece? Porque muitas vezes os nossos sentimentos não estão de acordo com aquilo que a gente quer pensar. Então, neste caso, nós precisamos o quê? Trabalhar os nossos sentimentos. Como fazemos isso? A partir dos nossos pensamentos, nos perguntando, o que é que nós estamos sentindo? De onde vem esse sentimento? O que está gerando? O que está por trás desse sentimento? E aí, muitas vezes, nós vamos encontrar o nosso orgulho, a inveja, o ciúme, porque às vezes não nos damos conta disso, quando a gente não tem esse hábito de olhar para dentro de nós, de compreender e reconhecer aquilo que nós sentimos. Mesmo porque nós só podemos modificar alguma coisa a partir do momento que a gente conhece. Essa é a importância do autoconhecimento. Para que a gente possa se melhorar, é necessário se conhecer primeiro. É interessante nós fazermos um comparativo com a nossa casa física. A nossa casa nós cuidamos, nós limpamos com frequência, porque a gente sabe que se a gente não faz isso, muitas vezes vamos acumulando coisas que não são úteis, né? Que vão gerando bagunça e às vezes a gente nem consegue encontrar alguma coisa que a gente precisa, porque está tudo bagunçado, desorganizado. Se a gente esquece de limpar a casa com frequência, a poeira continua existindo e vai surgindo, e aí vão se formando ácaros, e com isso vem a rinite, enfim. Da mesma forma, é a nossa casa, é a nossa mente, porque ela é a nossa casa mental. É onde nós verdadeiramente habitamos. É importante fazer essa higiene mental, né? E para isso nós precisamos primeiro olhar para os nossos pensamentos, sentimentos, que tipo de leituras nós fazemos, por exemplo, que tipo de programas nós acompanhamos na TV, que redes sociais nós estamos também seguindo, porque mesmo depois de desligar o celular, a TV, fechar o livro, as informações elas não se fecham também, elas continuam reverberando em nós. Então, dependendo do teor da informação que nós estamos colocando em nós, né, na nossa mente, isso pode sim estar acumulando pensamentos que não são legais e fazendo uma confusão, uma bagunça mental, que nós vamos precisar, cedo ou tarde, organizar. Da mesma forma, a gente pode estar cultivando, por exemplo, pensamentos doentios. A própria medicina psicossomática nos fala que emoções, sentimentos, pensamentos negativos podem sim se manifestar em doenças no corpo físico, né? Então precisamos olhar com carinho o que nós estamos colocando na nossa casa mental.
E quando é que nós precisamos fazer essa higiene mental? É um dia só? Não, na verdade, é diariamente, porque assim como na nossa casa física, às vezes a gente acabou de lavar a louça e já aparece mais louça para lavar. Por quê? Porque nós estamos usando essa casa. Então a gente precisa constantemente fazer essa manutenção. Nós temos algumas ferramentas que são interessantes e que podem nos ajudar nessa nossa manutenção da casa mental. Por exemplo, a oração é uma ferramenta que nos ajuda a elevar o padrão dos nossos pensamentos, da nossa energia, para entrarmos numa sintonia um pouco mais elevada. Também a meditação nos ajuda a acalmar os nossos pensamentos. A gente não vai deixar de pensar, porque pensar é da mente. Mas nós vamos conseguir perceber que tipo de pensamentos nos passam pela mente e que às vezes a gente não percebe, né? No tumulto, na correria do dia a dia. Também leituras edificantes nos ajudam a nos inspiram, na verdade, boas ideias. O contato com a natureza que nos aproxima de Deus, das ideias, da criação. Também o próprio Evangelho no lar é uma ferramenta muito interessante, porque, como nós falamos, emanamos energia o tempo todo, estamos mergulhados em energias. Então, o Evangelho no lar nos ajuda a melhorar a atmosfera fluídica da nossa casa, começando pelos nossos próprios pensamentos. Para finalizar, gostaria de compartilhar uma história que é uma fábula oriental, de um povoado onde havia um oásis e por ali passavam muitos viajantes que paravam ali para se refrescarem, para beberem água. E havia um velhinho que ele tinha o hábito de ficar ali perto do oásis. E certo dia veio um jovem que foi beber água e perguntou ao velhinho: Senhor, que tipo de pessoa vive neste lugar? E aí o velhinho perguntou para ele: que tipo de pessoa vive no lugar de onde você vem? E o jovem falou assim: são pessoas maldosas, egoístas. Eu fiquei feliz por ter saído de lá. E aí o velhinho falou: bom, isso é o que você encontrará aqui também. Aí mais tarde apareceu um outro jovem. E esse jovem, da mesma forma, perguntou: Senhor, que tipo de pessoa vive neste lugar? E o velhinho falou: que tipo de pessoa vive no lugar de onde você vem? E aí o jovem falou assim: são pessoas amigas, honestas, hospitaleiras. Eu fiquei muito triste por ter de deixá-las. E aí o velhinho disse: pois isso é o que você encontrará aqui também. Aí teve um homem que presenciou essas duas cenas, e aí ele ficou intrigado e foi perguntar para o senhor como é que podia a mesma pergunta, na verdade, ter respostas tão diferentes. E aí o velhinho disse: cada um carrega em si o meio ambiente em que vive. Aquele que nada encontrou de bom nos lugares por onde passou, ele também não vai encontrar nada de bom aqui. E aquele que encontrou amigos, aqui certamente os encontrará. Porque tudo é a nossa atitude mental, é a forma como nós encaramos o mundo e as situações que nos rodeiam. Então, eu gostaria de deixar como reflexão para essa semana que nós possamos pensar como andam os nossos pensamentos, que intenções estão ligadas a ele e quais os sentimentos que os acompanham. Fazendo esse exercício de olharmos para o nosso interior, com certeza nós estaremos organizando melhor a nossa casa mental, fazendo com que ela se torne um verdadeiro lar, um lugar de paz e de acolhimento, para que a gente se sinta bem onde quer que nós estejamos. Que Jesus permaneça sempre conosco, em nosso coração e em nossa casa mental.